Entre todas as histórias contadas por Jesus, existe uma que atravessa os séculos e continua tocando profundamente o coração humano. Uma história simples, mas capaz de revelar o amor mais poderoso que existe. Essa é a parábola do filho pródigo. Jesus começa dizendo que um homem tinha 2 filhos. O mais jovem, impaciente e cheio de desejos, toma uma decisão que parecia impensável naquela época. Ele chega diante do pai e diz: "Pai, dá-me a parte da herança que me cabe." Na cultura judaica, isso era praticamente o mesmo que dizer: "Pai, para mim o Senhor já morreu." Era um pedido duro, frio, quase cruel. Mas o pai não discute, não grita, não humilha o filho. Ele simplesmente entrega a herança. E então, o filho mais novo parte para um país distante. Ali, começa uma vida que muitos hoje reconheceriam facilmente. Liberdade sem limites. Dinheiro gasto sem pensar. Festas, prazeres, excessos. Durante um tempo, tudo parecia maravilhoso. Mas existe uma verdade que atravessa toda a história humana. Quando a vida é construída longe do amor, ela inevitavelmente se desmorona. O dinheiro acaba, os amigos desaparecem, e uma grande fome atinge aquela terra. O jovem que antes vivia rodeado de festas, agora se vê completamente sozinho, sem dinheiro, sem dignidade, sem esperança. Ele aceita o único trabalho que encontra: cuidar de porcos. Para os judeus, isso representava o nível mais baixo de degradação possível, porque o porco era considerado um animal impuro. A situação chega a um ponto tão extremo que ele começa a desejar a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. É então que acontece o momento mais importante da parábola. O momento da consciência. O Evangelho diz algo muito profundo. Então ele caiu em si. De repente, ele percebe a realidade. Ele lembra da casa do pai. Lembra que até os empregados do pai tinham pão em abundância. E ali, no fundo do sofrimento, nasce o arrependimento. Ele diz para si mesmo: "Vou me levantar e voltar para meu pai. Vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Esse é o ponto em que muitos pensam que a história vai terminar com julgamento, com bronca, com rejeição. Mas Jesus estava prestes a revelar algo muito maior. A Bíblia diz que o filho ainda estava longe quando o pai o avistou. Isso significa que o pai provavelmente olhava todos os dias para o horizonte, esperando, aguardando, desejando o retorno do filho. E quando o vê ao longe, o pai não fica parado, ele corre. Naquela cultura, homens mais velhos e respeitados não corriam em público. Mas aquele pai não se preocupa com a opinião das pessoas. Ele corre ao encontro do filho. Abraça, beija, chora. O filho tenta repetir o discurso que havia preparado. "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai nem deixa ele terminar. Em vez de punição, o pai ordena aos servos: "Tragam a melhor túnica, coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés, preparem uma festa." A túnica representava a honra, o anel representava a autoridade, as sandálias mostravam que ele não era escravo, era filho. E então, o pai diz uma frase que ecoa através dos séculos: "Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado." Essa parábola não fala apenas de um jovem que se perdeu. Ela fala de todos nós. Em algum momento da vida, cada ser humano se afasta, se perde, tenta viver sem Deus. Mas o coração humano nunca encontra paz longe da casa do Pai.
A beleza dessa história está no fato de que Deus não é um juiz esperando para punir. Ele é um pai esperando para abraçar. Não importa o quanto alguém tenha se afastado. Não importa quantos erros tenha cometido. Quando alguém decide voltar, Deus corre ao encontro. Talvez hoje alguém esteja vivendo exatamente como aquele filho, cansado, vazio, perdido. Mas existe uma verdade eterna escondida nessa parábola. A porta da casa do Pai nunca se fecha. Ele continua olhando para o horizonte, esperando, pronto para correr, pronto para abraçar, pronto para dizer: você sempre foi meu filho. E talvez o maior milagre dessa história seja justamente esse. Não importa quão longe alguém tenha ido, sempre existe um caminho de volta para casa.